Boa noite, boa noite. Estamos aqui para dar início para esta live, onde vamos falar sobre relacionamentos, de que forma a sexualidade ela vai ter esse olhar sistêmico sobre as nossas relações. Boa noite para quem está chegando. Vamos falar sobre relacionamento. Daqui a pouquinho a Natália deve estar chegando aqui. Natália é uma convidada muito especial. Natália é uma convidada muito especial que vai estar aqui falando para nós, dividindo esse espaço comigo para falarmos sobre relacionamento. Vem chegando aqui, vamos ver. E deve estar entrando. Boa noite. Que coisa boa. Vem chegando a Natália. Boa noite. Boa noite, Lu, querida, tudo bem? Querida, digo eu, né? Obrigado por estar aqui nesse horário já tão tarde para você. Olha, sendo bem honesta, agora 8h30, normalmente daqui meia hora eu tô me preparando para dormir. Então quer dizer que hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Vou estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser ótimo, vai ser muito bom. Natália, o pessoal tá chegando, né? Mandamos ali os avisos. É muito bom te ter aqui, né? Uma profissional assim tão capacitada para a gente falar sobre um tema que ele é tão delicado e ao mesmo tempo ele é tão importante, né? E às vezes a gente tem muito receio, enfim. Trazer a sexualidade dentro deste olhar, dessa visão sistêmica, eu entendo que é um presente para a gente poder compartilhar. Para quem está chegando aqui, então, olha lá, Flavinha! Que delícia! Eu até nem sei se não foi a Flávia que uma vez trocou os nossos contatos. Não me lembro, mas eu acho que a Flávia de alguma forma cruzou. Eu tenho essa sensação, não me lembro. Sabe que eu acho que não a Flávia, eu conheço por a gente trocar algumas mensagens pelo espaço, filtro da vida. Mas a forma que eu cheguei até ti foi através da Fernanda de Porto Alegre. Da Fernanda, então foi. Bom, é muito bacana a gente ver, né, como os caminhos, eles vão se cruzando. Aí a Flávia está dizendo que ela andou espalhando o contato. É uma rede, né? É muito legal. Eu gosto muito de usar o termo assim da jardinagem da alma, porque eu entendo assim que a gente vai fazendo esse trabalho de espalhando sementes, cultivando um jardim, né? Que bacana. Isso, Flávia. Foi a Luciana Adam. Então, eu acho Lu, que foi, e tu conhece a Lu, eu te indiquei a Lu para você, então a Lu indicou a Flavinha. eu acho que então foi isso, mas eu me lembro que tinha um caminho ali, né? Mas, Sim. Natália, eu acho bacana assim, te apresentar para o pessoal, né? Te conhecer antes da gente começar. Por favor, tem a Claro, palavra. será? Então, quero agradecer ao convite, né? Tô me sentindo muito privilegiada de estar aqui trocando esse bate-papo com a Lu, que é uma pessoa muito importante no meu processo, né? Como uma boa discípula, agora estar compartilhando com a mestra, que eu aprendi muito, né? Em vários contextos e momentos. E então estou psicóloga, né? Há mais de 13 anos. E tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a integrar na minha prática profissional terapias energéticas, espirituais,
no meu trabalho, né? Porque eu entendo que a espiritualidade é algo que me acompanha muito desde criança, faz parte da minha vida, da minha história, da minha forma de olhar para a vida. E chegou um ponto que eu comecei a ver que eu podia agregar muito mais na minha prática profissional, integrando outras técnicas nessa linha, né, do que perder. Então, a partir daí, eu me tornei psicoterapeuta, né, e de uma maneira formal me desvinculei da psicologia, da psicologia tradicional e comecei a trabalhar com outras terapias. E aí entra a sexualidade dentro disso, né? Porque né, quando eu fui buscar minha formação em sexualidade, foi porque justamente eu encontrei um viés de olhar para a sexualidade que integrava a espiritualidade e a meditação, que tem muito a ver com os pilares de sustentação do meu trabalho, né? Hoje, então, eu trabalho com a sexualidade, com a meditação e com a espiritualidade e várias técnicas que sustentam o meu trabalho, sendo uma delas, né, a, 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 a visão sistêmica, né? Então, tive a oportunidade de fazer a formação com a Lu, né? E há 6 anos vivencio grupos de constelação familiar no Espaço Filtro da Vida, que é um espaço que eu sou guardiã aqui em Sapiranga, né? E onde eu atuo, trabalho e outras terapeutas atendem, e a gente tem o privilégio de há 6 anos aí vivenciar na prática, onde eu encaminho meus clientes, né, para os grupos de constelação. E além disso, e a Lu, a gente vai falar eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Tenho a oportunidade de vivenciar dentro dos processos terapêuticos dos clientes técnicas sistêmicas que fizeram toda a diferença no resultado e na evolução dos acompanhamentos terapêuticos, né, que eu acompanho. Eu acho bem interessante, né, da gente fazer uma introdução aqui rápida, né, dessa questão sistêmica, porque a gente não percebe quando a gente visualiza um casal, né? E aqui eu vou falar em masculino e feminino como arquétipos, né? Mas a gente está falando de casais, de pessoas que se amam. Então, toda vez que eu me relacionar a masculino ou feminino, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de um arquétipo, né? De uma energia. E tudo que a gente fala aqui, a gente está falando para duas pessoas que estão juntas e que estão olhando para o mesmo lugar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque a Natália, pelo que eu li ali, né, no post que ela fez, eu adorei. Ela vai trazer uma visão da importância da sexualidade para consumar uma relação, né? Mas também da gente entender que esta relação, quando ela se inicia, o que faz que exista ali um casal, o primeiro ponto é entender que duas pessoas olham na mesma direção, né? Duas pessoas buscam a mesma coisa. E que quando a gente está vendo aquelas duas pessoas ali, a gente não está vendo simplesmente aqueles dois seres. Nós estamos vendo toda uma história familiar que vem com ele, né? Então, a gente seguindo essa ideia dos arquétipos, quando um homem diz sim para uma mulher e uma mulher diz sim para um homem, não é simplesmente aquele casal que está ali, né? Atrás daquele casal existe toda uma história, existe todo um sistema. Então não é simplesmente aquelas duas pessoas que se unem. Nós trazemos para nossa relação toda uma história que vem antes de nós, né? Então eu acho muito bacana quando a gente começa a ver essa visão sistêmica, porque o problema ele se dissolve um tanto, né? Tudo aquilo que a gente coloca ali, todo aquele peso que muitas vezes a gente coloca naquela relação, do quanto aquela pessoa tem que me fazer feliz, do quanto aquela pessoa tem que ser perfeita, do quanto aquela pessoa tem que ser especial. Quando a gente entende que nós não estamos sozinhos nessa relação, parece que isso dissolve e fica mais leve, né?
O que tu acha, Natália? A gente já pode entrar nessa questão da sexualidade como um conjunto, e aí quando eu sentir de fazer alguma colocação sobre essa parte sistêmica, eu vou contribuindo. Pode ser? Fica confortável Claro, assim para ti? claro, pode ser sim. Vamos construindo juntas. Eu acho que assim, Lu, para a gente falar de sexualidade, eu acho super importante a gente trazer uma conceituação, né? Do que é sexualidade. Porque às vezes a gente fala de sexualidade e muitas pessoas associam a sexualidade ao ato sexual. Então, essa é a primeira diferenciação que a gente precisa fazer. A sexualidade, ela é um aspecto da nossa personalidade. É uma necessidade básica de todo ser humano. E quando a gente vivencia e satisfaz essa necessidade básica, isso impacta totalmente na nossa qualidade de vida, né? A sexualidade, ela é uma energia, né? Uma energia da vida. E eu gosto de associar que uma pessoa conectada com a sua sexualidade é uma pessoa cheia de vida. A sexualidade é o único canal capaz de gerar uma vida, para a gente ver o quão sagrado é o tema que a gente está falando. Então, Nath, eu vou ter que te interromper, desculpa. Mas, assim, quando tu fala disso, eu me animo, sabe? Eu me animo. Uhum. Uma coisa que eu Eu gosto também muito. animo demais. Amo Aham. falar disso. E uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, nos cursos, independente do que a gente esteja estudando, se é floral, se é constelação, mas eu digo assim que nós temos duas grandes pulsões na nossa vida. A pulsão de vida e a pulsão de morte, que é a falta, né, dessa vida. Então, essa pulsão de vida, ela sempre nos leva para o mais, ela sempre nos leva adiante, né? Então, quando tu traz essa ideia da sexualidade, é justamente disso, né? Às vezes as pessoas perguntam, pedem muito nos atendimentos, né? Aí, o que que eu posso fazer para aumentar a minha libido? O que que eu posso fazer? Aí, a pergunta que eu sempre faço é: o que que a gente pode fazer para a tua vida ficar com mais energia, com mais movimento, né? E esse olhar que tu tá trazendo, ele é muito precioso nesse sentido. Desculpa te interromper. Não, não, mas eu acho que isso que tu tá dizendo vem ao encontro disso que eu tô falando, né? Porque é isso, libido tem a ver com vontade, né? E uma pessoa conectada com a sua sexualidade é uma pessoa com muita vontade de viver. Então é uma pessoa que tem energia para fazer as coisas, é uma pessoa que vai em direção, que se move em direção aos seus sonhos, à sua autorrealização. É uma pessoa que sente prazer, que está aberta a sentir prazer, né? E quando a gente fala de prazer, o veículo de prazer é o nosso corpo. Então, tá conectada com esse corpo e com esses 5 sentidos, né? Que fazem com que a gente consiga ver e sentir prazer com o que a gente vê, escutar coisas bonitas que nos tocam, comer, degustar um alimento e sentir prazer, tocar e ser tocado e poder sentir prazer com isso, né? Então é uma pessoa que está viva, viva em todos os sentidos, né? Uma pessoa que interage, que se move, que vai se expressar através da intimidade, através da interação, da abertura para poder se conectar, interagir com outras pessoas. Então, a sexualidade, ela é, de certa forma, a forma como a gente se coloca na vida e a forma como a gente se vê. Então, para você ver como é um conceito muito amplo. E o ato sexual é uma expressão da nossa sexualidade. Através do ato sexual, então, a gente pode ter prazer sexual, autorrealização, né? Pode criar intimidade com outra pessoa. E aí a gente começa a ir entrando nas leis sistêmicas, né? E eu já vou fazer um link a Uhum. partir daqui. Então, uma das principais, através da relação sexual, dessa intimidade, dessa interação que a gente cria com uma outra pessoa, independente do gênero,
né, como a Lu mesmo falou, aqui a gente não está falando de homem e mulher, a gente está falando de duas pessoas olharem na mesma direção e às vezes olharem, né, um para o outro, se desejarem e olharem para uma mesma direção. A partir daí se cria um vínculo, né? E o vínculo é algo que a gente fala muito dentro da visão sistêmica. E quando se forma um vínculo, a gente também pode associar isso a uma das leis, né? Existem 3 leis dentro da visão sistêmica que se fala sempre. E uma das leis é a lei do pertencimento, né? E a importância, né, Natália, da pessoa para poder fazer esse vínculo vir inteira, né? Porque ela só vai conseguir fazer esse vínculo de uma forma saudável, de uma forma realmente conectiva, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, quando essas 3 leis estão sendo observadas e eu chego inteira nessa relação. As minhas raízes estão nutridas, né? Exatamente. E aí, Lu, através então desse vínculo e dessa necessidade de pertencer, né? Então, o que essa lei diz? Que todos nós pertencemos a um sistema, né? A um sistema. E é uma necessidade básica. Tanto é que a gente busca pertencer a grupos, a gente busca pertencer, é uma necessidade que a gente busca através das nossas relações e através da relação amorosa. Então, com o parceiro. E a maneira da gente alimentar esse vínculo e alimentar essa necessidade de pertencer é através da relação que se estabelece com essa outra pessoa, onde se cria uma intimidade. Quanto maior a intimidade, maior a conexão, maior o vínculo. E aí a gente chega na sexualidade, no ato sexual, né? Então, o ato sexual é uma maneira da gente consumar. Daí, como a Lu falou ali no início, que eu coloquei no meu post, Bert Helling fala muito sobre isso, né? Que além de olhar para a mesma direção, o ato sexual é o que consuma a união de um casal, de 2 pessoas olhando na mesma direção, que estabelecem esse vínculo. Quando não há a relação sexual, né? Esse vínculo ele pode ser nominado através de uma relação de amizade, mas não através de uma relação amorosa. Não né? afetiva. Então, Não não afetiva. Isso. Afetiva, o termo nem é amorosa. E aí, Lu, aí a gente entra num outro ponto que é, né? E aí a gente acompanha muitas pessoas no consultório, eu recebo muitos clientes, né? Que me vêm com essa demanda, com essa queixa para o consultório, né? Da falta de vontade, de libido, da desconexão sexual que gera em um determinado momento na vida do casal, né? Normalmente um se queixa mais do que o outro e aquele que recebe a queixa, então, faz um movimento de buscar solucionar esse problema por conta de querer cuidar dessa relação, né? Isso é o que acontece com bastante frequência. E aí, quando essa pessoa chega, a gente começa, então, a investigar, fazer uma investigação do porquê isso está acontecendo. Aí a gente vai entrar, então, em mais alguns conceitos. E o que eu acho muito importante, assim, dentro dessa visão sistêmica, que não dá nunca para a gente ser categórico, né? Sim. Nós temos que ter sempre um olhar muito abrangente, muito investigativo. Então, existem as leis, mas a gente precisa tentar aplicar essas leis dentro de uma história onde a gente vai ter que contextualizar essas leis e tentar entender como isso funciona dentro da história desse sujeito que chega até nós. Sim. Então aí é que está o grande desafio. Sim, uma coisa que eu falo muito é entender o cenário, né? Aquela pessoa que está ali diante de ti, né? Aquele indivíduo pedindo essa ajuda, que cenário ele tem dentro de ti?
dentro dele, né? Porque às vezes, por lealdade, por exemplo, a um sistema familiar, né? Às vezes a gente vê muito isso, né? Mulheres que trazem na sua história do seu sistema, né? Uma lealdade àquelas antepassadas que não tiveram uma relação plena, que não se sentiram felizes, e pior do que isso, né? Mulheres que trazem no seu sistema o peso do abuso, da violência. Exatamente. E que hoje, muitas vezes, querem se entregar para uma relação, querem ter uma relação plena com os seus parceiros, mas não conseguem fazer isso porque trazem... Eu digo assim, que quando a gente fala dessas leis sistêmicas, eu digo que a gente tem no nosso sistema individual e no nosso sistema familiar uma biblioteca, sabe? Uma biblioteca com informações, né? E nessa biblioteca, às vezes, tem uma informação de que é perigoso fazer isso, que eu vou reviver aquele trauma, aquela dor, né? Aquele relacionamento violento. E para essa mulher, por mais que ela queira se entregar, enquanto ela não olha para aquilo que está lá atrás e se reconcilia com isso, né? Com essas ancestrais, com essa história, ela não consegue muitas vezes olhar para o seu parceiro. Às vezes ela está olhando para um agressor, né? Às vezes ela está olhando com os olhos dessas ancestrais e não com os seus. E aí tá a importância da gente olhar para, né? E aí aqui você está falando da história familiar, mas dentro dos retiros, né, desse trabalho que eu faço com as mulheres, dos retiros de sexualidade, tem uma parte onde a gente faz uma retomada histórica, social, para entender os marcos históricos, os fatos históricos que aconteceram, para a gente poder entender, compreender qual é a herança que a sexualidade traz ao longo da história. Então, a gente percebe que, por exemplo, foram mais ou menos 15 séculos onde a sexualidade era vista como abominável, né? A sexualidade era uma grande transgressão a Deus, né? E isso foi durante 15 séculos construindo crenças, né? Gerando experiências que foram gravadas nas memórias dos nossos antepassados, emoções que foram gravadas nas células, que foi passando, criando, que foi se transformando em comportamentos que foram passando de geração em geração, criando crenças e muitas fragilidades, muitas dores, muitos traumas. Então, durante 15, mais ou menos 10 séculos, que foi ali do século V até o século XV, a sexualidade ela foi vista como... E aí vem a Igreja Católica, né? Foi o período que a Igreja Católica veio, e foi o período onde era incentivado muitas práticas ascéticas em relação ao corpo. Então, quanto mais sofrimento, mais próximo de Deus a gente estava. O prazer, ele era visto como uma grande transgressão. O sexo e o casamento é algo muito novo, essa ideia do sexo e do casamento juntos. Durante basicamente toda a história, eram coisas totalmente separadas. Eu até incluiria uma palavra, né? Eu colocaria uma tríade: casamento, sexo e prazer, né? Casamento, sexo, prazer e o lugar da mulher também na sociedade. Exatamente. E um dado importante disso que tu tá falando, que hoje essa informação, né? Hoje existe uma pesquisa, está cientificamente comprovado que o nosso DNA, ele tem 2% de informação genética pura, que vai determinar a cor do cabelo, o tipo do olho, né? A pele. E tem 98% de informação que é dos genes
que se adaptam ao ambiente onde a gente está. Esses genes, né, que carregam toda essa informação genética. Então, isso que tu está dizendo, assim, acho que é bacana, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo saberem. Essa é uma informação, né, que ela está comprovada cientificamente. Ou seja, o nosso gene, ele traz essa informação registrada nessa história da mulher, né? Do perigo dessa sexualidade, até porque o que acontece nesses séculos, né? Lá atrás, a mulher que vivenciava o seu corpo, que vivenciava a sua sexualidade, ela era considerada uma bruxa, uma feiticeira, né? Ela era caçada. Tanto é que logo depois veio o período de caça às bruxas, né? Que foi um período horroroso. Tanto é que tem um dado, Lu, que o período de caça às bruxas foi o período onde mais pessoas morreram, mais do que em guerras, assim. É o fato histórico, o período histórico onde houve mais morte do que os períodos de guerra. Então, para você ver o quão horrível foi. A gente tem ideia porque a gente traz essa herança. Aí a gente está falando de uma herança cultural, né? E antes tu falou. E aí os nossos sistemas estão dentro desse sistema cultural, onde os nossos antepassados vivenciaram muitos desses fatos. E nós herdamos isso culturalmente e no contexto familiar. E a importância de nós podermos olhar hoje para essas mulheres, né? Fazer uma reverência à força que essas mulheres têm, porque elas acreditaram, porque elas se mantiveram firmes. Nós estamos aqui hoje, né? E hoje poder viver uma sexualidade plena, poder viver um relacionamento pleno, né? Até como uma forma de honrar tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que aquela frase que a gente usa muito na constelação, né? Eu vejo você, eu tomo a vida pelo preço que te custou, pelo preço que custa a mim, e agora eu faço algo de bom com isso, né? Isso traz muita força para essa relação. Isso transforma e liberta, né? Essa mulher. Mas eu acho importante a gente trazer um pouquinho a ideia assim, ó, dessas 3 leis para o pessoal entender, né? O pessoal que está aqui nos acompanhando. Todo o relacionamento a gente entende através dessas leis sistêmicas, né? Das 3 leis sistêmicas, que quando uma dessas leis não está sendo observada, esta relação ela acaba ficando comprometida. Então, a gente tem que entender um pouquinho essas 3 leis. Então, rapidamente, quando a gente fala de pertencimento, se a gente usar uma metáfora, por exemplo, de uma árvore, né? O pertencimento, ele fala ali das nossas raízes, né? Da onde a nossa semente caiu, da onde a nossa semente escolheu germinar, aonde ela pode se nutrir, né? Então, quando eu venho para uma relação, né, e eu estou com as minhas com as minhas raízes nutridas na terra da onde eu caí, eu posso olhar para o meu companheiro e para a minha companheira e dizer: eu quero você, eu quero compartilhar com você, né? Eu venho nutrida, eu não preciso que você me nutra. Eu não preciso que você me dê aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque nós vamos compartilhar o que nós temos. E aí a relação fica mais leve, né? A relação, ela fica... aquele casal, ele anda juntos. E não um tendo que suprir e manter o outro junto, né? Então, quando eu aceito este meu lugar de pertencimento, eu me nutro desse meu sistema, como ele foi, né?
com a força que ele tem, eu consigo olhar para o meu companheiro, para minha companheira, e não colocar sobre ele o peso da minha responsabilidade. Tá? Seguindo na metáfora, se eu estou com as minhas raízes nutridas, o próximo passo, o meu caule vai se desenvolvendo firme, ereto, né? O nosso caule é a lei que fala sobre a hierarquia, que fala sobre uma ordem. O que é isso, né? Se eu estou, por exemplo, no meu lugar de filha, eu posso me relacionar com o meu companheiro e com a minha companheira do lugar de esposa, de esposo, né? Porque se eu não estou no meu lugar de filha, por exemplo, se eu estou no lugar de mãe da minha mãe, eu não consigo me relacionar com este homem, com esta mulher, porque eu estou comprometido, né? Estou comprometida. Outra coisa interessante da gente olhar nessa questão da hierarquia é que a nossa mãe e o nosso pai são um casal. E nós somos o fruto dessa sexualidade, né? Nós somos o fruto desse amor. Agora, se por algum motivo eu acho que meu pai não é o homem certo ao lado da minha mãe, ou se a minha mãe não é a mulher certa ao lado do meu pai, alguém vai ocupar esse lugar. E se eu tô lá ocupando, por exemplo, um lugar ao lado do meu pai, como que eu vou dar lugar ao meu companheiro? Eu tô comprometida. Então, a hierarquia, ela é uma lei que ela diz que cada um tem o seu lugar, né? E que a gente tem que ocupar este lugar que é nosso. Então, por exemplo, em relação aos meus pais, eu sempre vou ser filha. E este vai ser sempre o meu lugar. Em relação aos meus filhos, eu sempre vou ser a mãe. Este é o meu lugar. Em relação ao pai dos meus filhos, sempre eu vou estar ao lado dele. E aí as pessoas dizem assim, mas eu foi só a gente teve pouco tempo junto, foi né, uma relação sem importância, uma relação que se consuma no ato sexual, ela nunca é sem importância. Eu acho que depois tu vai falar um pouquinho sobre isso, né, Natália? Uma relação que gera uma vida, ela nunca é sem importância, né? Pode existir um ex-companheiro, pode existir um ex-marido, mas essa pessoa sempre vai fazer parte da nossa vida no sentido de que ela não dá para passar uma borracha no nosso passado. E se a Alice gerou um filho, né? Se a Alice gerou um bebê, aquela pessoa ela vai sempre ocupar o lugar de pai ou de mãe ao meu lado. Então, quando a gente respeita este lugar, este caule desta árvore, ele cresce firme, ele cresce forte. E aí a gente chega onde? Lá na copa, né? Na copa, onde tem os galhos, as folhas, por onde a gente faz as nossas trocas. Aqui entra os relacionamentos, o trabalho, né? Relacionamento, profissão, relacionamento social. Por quê? Porque se eu tenho raízes fortes e um tronco firme, eu consigo ter relações saudáveis, conectivas com todos à minha volta, né? Então, só para trazer assim esse olhar, então para vocês entenderem quando a gente fala dessas três leis, né? Dessas três leis sistêmicas e do que o Bert Hellinger fala a respeito, é sobre isso, né? É sobre a gente estar no nosso lugar, reconhecer o lugar a qual a gente pertence e manter uma troca equilibrada, né? Eu peço ao meu companheiro aquilo que eu preciso e dou a ele somente aquilo que eu tenho. E assim seguimos juntos, ombro a ombro, lado a lado, né? Até porque a sexualidade, né, ela é algo que nos move para o mundo adulto. Então, se a gente está olhando para a nossa sexualidade com um olhar de criança, a gente
não vai conseguir se permitir se liberar. Ou se a gente está olhando para a sexualidade com as dores, os traumas da mãe, da avó, que é o que acontece com muita frequência, né? E é a partir daí, tanto desse contexto social que eu acabei de falar, quanto da educação familiar que a gente herda, que a gente vai criando os tabus e os preconceitos, e esses tabus e preconceitos, essas crenças, elas vão bloqueando o acesso, né? E às vezes, muito no processo terapêutico, dentro dessas técnicas sistêmicas que a gente usa, é onde a gente consegue ver através de quem que eu estou olhando para minha sexualidade, ou através do lugar de quem, porque às vezes é no lugar com o olhar de outra pessoa que não é o nosso, não é no lugar de adulta, é no lugar de criança. Então, tudo isso a gente usa dentro desse processo de investigação para entender, né? Porque a sexualidade, aí a gente pode olhar para uma criança, né? Uma criança que ainda não, digamos, de certa forma, não está influenciada tanto assim por essa cultura e ainda por esse contexto, por essa educação familiar, ela traz uma espontaneidade, uma naturalidade. Então ela se toca, ela sente prazer, porque é algo espontâneo e natural. Mas com o tempo, né, essa herança, essa influência, ela vai ficando cada vez maior e a gente vai se bloqueando. O que era natural vai se tornando antinatural, né? Até que chega, então, o momento de encontrar esse parceiro, de construir a família, né? E a sexualidade, por algum motivo, passa, né? O que eu vejo, o movimento, agora olhando para essa lei que a Lu acabou de falar da hierarquia, né? Quem veio primeiro, quem veio depois. E dentro de um sistema familiar, o marido, o casal, ele vem antes dos filhos. Então, um movimento muito natural que acontece, e eu vejo isso muito no consultório, é que quando os filhos vêm, o olhar se volta para os filhos e a sexualidade passa a quase não existir. E aí a gente sabe por quê, né? Vem o cansaço, vem a adaptação com aquela criança, vem a sobrecarga e tantas outras coisas que a gente vê. Mas esse é um ponto que eu trabalho muito com as minhas clientes, né? Que estão nesse processo de gestação, de puerpério, nesse período, né? De cuidar dessa relação e de continuar olhando para esse marido, para esse homem e cultivar a sua sexualidade dentro dessa relação. E o que acontece que eu vejo muito dentro dessa tua fala, né? Principalmente quando é o primeiro filho. Acaba que fica uma relação de 3. Só que numa relação de 3, alguém é excluído. E o que acontece? Esta mulher, ela acaba fazendo um vínculo muito forte com esta criança e o pai se sente completamente fora, né? O homem se sente completamente fora dessa relação. E quanto mais ele se afasta, mais essa mulher alimenta esse afastamento, porque ela começa a olhar para ele com raiva, né? E aí ele quer fazer parte desta dupla, digamos assim, e ela cada vez mais voltada para o filho. E aqui tem uma informação que eu acho que é muito importante, que eu vejo, além deste olhar desta mulher, né, voltada somente para o filho, para a filha, eu acho que tem um contexto que a gente tem que explorar, que pela mãe chegamos ao mundo, mas pelo pai conhecemos o mundo, né? Então, o que acontece? O movimento, a energia do pai sempre vai ser de tentar tirar o filho da mãe, graças a Deus, né? De resgatar o filho dessa mãe para que ele vá para o mundo, para que ele vá ganhando autonomia. Só que isto gera muito... eu diria assim, conflito na mulher, né? Então, mais ela quer afastar esse homem do filho. Então, a gente vê aqui nessa dinâmica muito a origem dessa dificuldade. E que coisa bacana poder, né, Natália, assim, ó,
tu atender, por exemplo, uma gestante, uma mãe, uma jovem mãe, né? E já trazer este olhar de que sim, o casal sempre vem em primeiro lugar. Os filhos são o fruto dessa união, né? Então, jamais uma criança pode tomar a frente. E o que, inclusive, é pesado demais para uma criança, né? Se tornar Uhum. a, digamos assim, a razão da vida da mãe, né? É muito difícil. É um É muito. adulto que lá na frente ele vai perder toda a autonomia. A gente vê questão depois, gente, de adultos que não vão para frente no trabalho, não conseguem se relacionar com outras pessoas, porque eles se sentem tão comprometidos com todo esse amor, com toda essa dedicação que eles receberam, que eles só conseguem, é como se eles ficassem hipnotizados ali, olhando para aquela mãe e não conseguem olhar para frente, né? Eles estão de Uhum. costas para a vida. Tu não observa isso, Natália? Observo, gera um estado de estagnação, de confusão, né? Uma confusão interna que gera uma confusão, uma dificuldade de olhar para fora, de fazer escolhas, de se reconhecer, de até do processo de individuação, né? Então, nossa, gera muitas consequências negativas, né? Então, é importante olhar para isso. E indo assim, Lu, antes eu falei então da sexualidade dentro da lei do pertencimento, agora um movimento que eu vejo muito comum dentro dessa lei da hierarquia, mas dentro da ordem, né, que tu falou então, que é a terceira do equilíbrio, a lei do equilíbrio, que é a terceira lei, né, que então fala sobre o dar e o receber. Dentro da sexualidade, o que eu percebo que gera, que é um dos principais problemas, né, das relações da relação de um casal é a comunicação, né? E a comunicação, de certa forma, é uma das moedas de troca do dar, do tomar e o dar, né? Uhum. Então, se existe um veículo de comunicação onde um fala, outro recebe, outro acolhe, esse escuta, depois o outro fala, esse recebe, vai existir um fluxo na relação desse casal, né? E se existe esse fluxo, vai existir uma sensação de pertencimento, de acolhimento, de que eu estou sendo vista, eu estou sendo olhada, eu estou sendo reconhecido. Então, o canal de comunicação já é um sinal de que existem dois adultos se relacionando. Dois adultos que conseguem olhar, escutar, né? E, ter empatia pelo que o outro está falando, né? Dialogar. E dentro da sexualidade, né, o que eu percebo muito, muito mesmo com os casais é que não se conversa, não se tem conversa, diálogo. E isso vai gerando um desequilíbrio muito grande na relação, né? E o que eu ouço muito com relação às cases que chegam aqui com relação à sexualidade é que normalmente um não se sente desejado, não se sente visto, não se sente olhado. Aí quando a gente começa a entrar dentro, bom, mas como que é? Vocês conseguem conversar, conseguem falar sobre os seus desejos, suas vontades, sobre o que está incomodando? Não, eu não consigo falar, porque eu não me sinto escutado. Eu não sei como falar. Cada vez que eu falo, eu sinto que eu não sou atendida, eu sinto que tem uma reatividade do outro lado. E isso gera um bloqueio, gera o que a gente vai dizendo dentro de uma relação de um casal que vai criando-se dívidas. E às vezes essa dívida ela vai ficando tão grande que dependendo do tamanho que se tá, às vezes ela fica impagável. E é quando acontece a separação. Sim, Então, dentro dessa dinâmica, a gente consegue ver vários movimentos do casal. sim. E dentro disso que tu tá falando, uma coisa assim, ó, muito importante, né? Quando eu falo com o outro, que eu gosto muito de fazer esse exercício aqui com os meus clientes, é o olhar, né? Eu estou comunicando para o outro como eu me sinto quando determinada situação acontece, ou eu estou acusando ele
de alguma coisa. Porque sempre que eu acusar, o outro vai se defender, né? Ele vai precisar se defender. E não é sobre acusar o meu parceiro, é sobre comunicar o meu parceiro aquilo que é importante para mim. A forma como eu me sinto quando ele faz alguma coisa, né? Por exemplo, assim, eu fico feliz quando, por exemplo, você vai no supermercado e lembra de trazer o vinho que eu gosto. Isso me deixa feliz, né? Aí, eu fico desconfortável quando a gente está no restaurante, né? E tu não me perguntou o que eu gostaria de pedir. São coisas simples, mas comunicar ao outro e comunicar de uma forma amorosa, né? Tem um exercício que eu acho muito bacana, sabe? De fazer o casal, para a gente poder perceber isso. Às vezes eu faço um desafio com os meus clientes. Entre uma sessão e outra, né? Eles têm uma tarefa de fazer algo, de fazer assim, por exemplo, se é um intervalo de 20 dias, né? Entre a sessão, que cada um tem que fazer 3 coisas pensando em agradar o seu parceiro. Só que não pode falar, tá? Tu não pode comunicar pro teu parceiro. Tu vai fazer 3 coisas que tu imagina que vão deixar ele feliz. E ele da mesma forma. Tem que fazer 3 coisas que vai te deixar feliz, com a intenção clara de agradar o seu parceiro. Durante a sessão, né, no dia lá marcado, isso dá para fazer em casa, gente. Vocês vão ver que é incrível. A gente faz a troca. Por exemplo, eu vou dizer para o meu parceiro as coisas que eu fiz para agradar ele. Se eu pedir para ele adivinhar quais foram os 3 atos que eu fiz ao longo dos 20 dias, gente, 90% dos casais não acertam. 90% dos casais não acertam. E vocês sabem por quê? Por uma razão muito simples. Valores diferentes. Coisas que têm um valor para mim, por exemplo, pode não ter para o meu parceiro. E aí, e por que é importante esse exercício? Porque numa relação, o João Garriga, ele fala um termo que eu acho incrível, assim. Tu entra numa relação para ser o parceiro de alguém ou para receber algo de alguém, entendeu? E nesse exercício isso fica muito claro do quanto a gente entra numa relação e aí eu faço para o outro o que eu acho que eu gostaria. Mas não perguntei para ele o que deixa ele feliz, né? Isso é uma coisa tão simples, mas é tão significativo de perguntar. Muito, muito. Inclusive, assim, essa semana eu tive uma, uma consulta com um cliente e eu fiz justamente essa pergunta, assim, quais são as suas... Como é que você se sente amado? Quais são os comportamentos que ela tem que tu sente que tu tá sendo olhado e tu sente que tu tá sendo nutrido nas tuas necessidades? Aí ele me falou, eu gosto de afeto, eu gosto de toque, eu gosto o sexo, né? O homem, ele se sente muito amado através do sexo. E cada vez que ele é rejeitado, isso gera, isso para o homem, muito mais do que para nós mulheres, vai para um lugar de dor, de abandono, né? Para a rejeição e para o abandono. E aí vai talvez para as feridas infantis, né? Então é importante nós mulheres a gente entender e até na forma que a gente comunica, às vezes quando a gente não está disponível para a relação sexual. Como comunicar de uma maneira, né? A Lu deu uma técnica que ela usa, uma outra técnica que eu costumo indicar muito é quando tu fala e tu percebe que a pessoa não te entende, ou ela fica incomodada com o que tu fala, ela já se bloqueia e pronto, né? Não tem mais conversa. Quando tu vê que tu tá se comunicando de uma maneira que a pessoa não tá te ouvindo, tu pode dizer para ela, então, como eu poderia me comunicar para você de uma forma que seria suave, que tu ia me ouvir com mais tranquilidade. Me ajuda a me comunicar com você. Pronto.
Essa é uma técnica que desarma, porque aí a pessoa está se colocando vulnerável, humilde e está pedindo ajuda. Se o que eu estou falando você não está entendendo, então me ajuda a me comunicar de uma forma que seja que você vá me entender. Aí você compartilha a responsabilidade com o outro. E aí já começa, né, a abrir um pouco mais, uma outra fluidez na comunicação e na fala. Com certeza. Mas assim, ó, a gente já tá aqui quase fechando uma hora. Então, gente, de tudo que nós falamos aqui, né? Eu acho que a gente não pode deixar de encerrar sem falar que para que eu possa comunicar para o meu parceiro, para minha parceira, para que eu possa dizer o que eu gosto, para que eu possa dizer o que eu não gosto, né? Eu preciso saber antes. Eu preciso entrar em contato comigo, com as minhas emoções, né? Eu preciso pedir para o meu parceiro. Achei fantástico isso que a Natália trouxe, né? Como que eu posso me comunicar que tu entenda? Mas eu tenho que fazer esse caminho do autoconhecimento, né? Eu tenho que buscar esse caminho. E para mim, uma forma que foi assim muito significativa na minha vida foi quando eu conheci as leis sistêmicas, foi quando eu conhecia a constelação, né? Eu fiz muitos estudos com o João Garriga, que é um autor, um constelador, né? Que trabalha muito em cima de relacionamento. Aprendi muito, assim, cada workshop, cada que eu ouvia, assim, uma frase, uma expressão, sabe quando vai fazendo aqui, aquela caída de ficha e tu pensa, puxa vida, nunca pensei dessa forma, nunca olhei sob esse ângulo, né? E ali vai acontecendo uma mágica, porque vai se dissolvendo a dúvida, o problema, a preocupação, porque a gente vai entendendo de uma outra perspectiva. A gente começa a dividir, a gente começa a compartilhar. E pensando nisso, eu quero deixar um convite aqui, que no dia 12 de agosto vou fazer um workshop sobre relacionamento, para a gente falar só sobre relacionamento de casal. Vai ser um workshop presencial em Porto Alegre, lá na Conexão Áurea. O dia inteiro vamos falar sobre relacionamentos, vamos fazer exercícios sistêmicos, vamos constelar, né? Vai estar um workshop muito bacana, vai ter muito material teórico, mas também vai ter muita vivência. Então, assim, quem é constelador, quer aprofundar, tenho certeza que vai ter conteúdo. Ai, mas Lu, eu não sou consteladora, mas eu queria ir para vivenciar. Pode ir, porque também vai acompanhar, porque nós vamos falar, mas nós vamos vivenciar sobre aquilo que a gente está falando, né? Então vai ser um dia muito bacana, de muito aprendizado, para que a gente possa desenvolver relações mais conectivas, relações mais plenas, olhar para o nosso parceiro, olhar para a nossa parceira. E deste lugar de adulto, né, Natália, que é tão importante, deste lugar de adulto, poder comunicar o que eu quero, né? Olhar para o meu parceiro e para a minha parceira sem as nossas lealdades do sistema, entendendo que aquela pessoa que está ali não representa, por exemplo, o pai que abandonou a minha mãe, a mulher que traiu o meu pai, o avô que subjugou a minha avó. Ou seja, a pessoa que está ali diante de mim tem uma identidade própria e que eu posso olhar, eu posso me conectar com essa identidade, honrando os meus ancestrais, mas me despedindo do que ficou lá atrás, porque o passado ele não nos pertence. O passado ele traz uma história, uma história que é muito importante, mas a vida nos empurra sempre para frente, né? O movimento da vida é para frente. É ir para o mais, é ir para além, é olhar para o futuro. Então, eu queria deixar para vocês aqui esse convite no dia 12 de agosto.
tá? O workshop sobre relacionamentos, o caminho do coração. Quem quer participar, me chama lá no direct, que por 48 horas a gente está com uma promoção. De hoje até sábado, né? Hoje é quarta, quinta, sexta. Isso, sábado de manhã vira o segundo lote, tá? Então me chama lá no direct que eu vou passando as informações para vocês. Natália, eu tô feliz demais da conta. Eu acho que nós temos que repetir. Nós temos que fazer isso outras vezes mais cedo, eu prometo. Agora eu tô acordadaça, agora vai demorar um tempo até o som do vinho. Agora tu faz um chazinho, bota um rescuizinho no chá, né? Para dar uma relaxada. Mas eu fiquei muito feliz de tu estar aqui, de tu ter te disponibilizado. Eu acho que é um assunto tão importante, um tema tão importante, né? A sexualidade, assim, para mim, o que ficou do dia de hoje, sabe? Foi essa conexão de sexualidade com a vida. Essa força da vida, né? Essa força que nos impulsiona para frente. Mas para isso a gente tem que olhar para aquilo que hoje está nos impedindo, né? Então, gente, quem está aqui ainda conosco, para um pouquinho e faz uma pergunta para ti agora, assim, ó, respira profundamente pelo nariz, deixa que o ar saia pela boca e faz uma pergunta para ti. O que impede a tua felicidade nesse momento? O que está bloqueado na tua vida, né? Aonde que tu tá precisando que a vida venha e coloque as mãos dela nas tuas costas, te empurrando para o mais, te levando para o futuro, né? A gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para viver. A gente não precisa saber tudo, a gente não tem que ter todas as respostas, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. Eu sempre digo assim, a melhor comparação é eu comigo ontem, né? Acho que tu vai concordar, né, Natália? Sempre a nossa melhor referência é o que eu fiz ontem e o que eu estou me proporcionando fazer hoje, né? Então, se permitam vivenciar essa força, vivenciar essa sexualidade de uma forma plena com os seus parceiros, né? E estejam, então, no dia 12 comigo lá no workshop. Natália está convidada para estar lá com a gente. Vou deixar Não, tu despedir, então. não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Nossa, super indico, assim. Eu acho que, né, a gente falou ali, olhar para a sexualidade muitas vezes tem a ver com a gente dissolver os nossos bloqueios. E esses grupos de constelação familiar é um grupo de autoconhecimento riquíssimo. Mesmo que você vá para assistir, ser representante, estar à disposição para participar como elemento na constelação de outra pessoa, você já vai estar olhando para si, através das frases sistêmicas, você já vai promover diversas curas, diversos entendimentos, talvez mudar muito o teu olhar frente às coisas. Então, assim, ó, super indico. E a Lu é uma profissional maravilhosa, incrível, que eu admiro demais e acompanho já tem alguns anos. Então, nossa, vai ser tudo de bom. Se eu puder, eu estarei lá. E quero te agradecer de todo o coração pelo convite. Fiquei muito, muito feliz. Falar de sexualidade para mim é sempre um presente. E unir sexualidade com as leis sistêmicas, com essa teoria maravilhosa, que essa filosofia de vida, né? Que é a constelação familiar, muito mais do que técnica, um olhar sobre a vida, que quando a gente começa a aplicar, muda, transforma, gera muito equilíbrio na vida. Então, assim, foi duas junções que gerou um presente maravilhoso. Muito obrigada. E sim, vou aceitar mais convites que tenhamos. Com certeza, vou. O pessoal já está pedindo aqui, que eu estava lendo aqui nos comentários, o pessoal já está pedindo a parte 2.
E eu vou te passar ali, vamos ver, fazer uma mentoria. Eu faço todas as segundas-feiras de manhã o Café com Flores, né? Aqui no Instagram e no YouTube, às 9 horas. E faço sempre na segunda-feira do mês, na sala fechada do Zoom, uma mentoria para os meus alunos. Então, acho que vai ser um presente se tu puder estar conosco num desses dias, e é para a gente poder falar mais e aprofundar mais, né? E poder responder as dúvidas, as perguntas do pessoal. Nath, assim, ó, muito, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco. Já são 9h30, né? O pessoal, assim, depois de uma jornada de trabalho, de família, de enfim, pessoal que se manteve, ficou aqui conosco também. Eu quero dizer que vocês são o que nos inspiram, né? Se a gente está aqui falando, vocês podem ter certeza que vocês são o nosso combustível. Então, assim, o nosso agradecimento. E quem, então, quer aproveitar ali, gente, o workshop, tá? Com valor promocional até sábado de manhã. Me chama ali no direct que eu passo informações para vocês. Nath, beijo. Gente, Beijo, beijo, minha beijo, linda. beijo, Bom beijo. Boa descanso. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.